Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para lermos um texto do irmão Jorge Max Silva, cujo nome é Morrer para Frutificar. Ora, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. Vocês sabem, eu não sou teóloga, não tenho nenhuma formação, eu não ajudei a escrever o texto, nem conheço o irmão Jorge que escreveu o texto. Então, o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que você possa aí fazer a sua parte como um missionário urbano. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E na medida que você compartilha, que você se inscreve no canal, se aciona o sininho, você faz ali um comentário, o algoritmo entende que esta mensagem é relevante, é importante, e ela acaba aparecendo para outras pessoas. E outras pessoas também vão conhecer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos sobre o nosso Deus. Tá bom? Então é um jeito de pregarmos a palavra. Bom, eu quero convidar você agora, que já dei meu recadinho, para orar comigo, né, a respeito desta importante palavra sobre morrer para frutificar. Vamos lá? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines a importante lição de que é necessário que nós estejamos sempre disponíveis para servir. Que nós entendamos que é preciso perder algo para ganhar outro. É preciso morrer para frutificar. Que a gente possa entender isso através da lição de hoje. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler João 12, de 24 a 26. Ora, esse é um trecho que vai nos levar assim a uma profunda reflexão sobre o sacrifício, sobre a entrega e sobre transformação espiritual. Jesus Cristo, ele vai usar uma metáfora aí, uma ilustração, que vai falar sobre o grão de trigo, né? Para o quê? Para revelar verdades muito importantes e essenciais sobre a vida cristã. Bom, eu nunca vi um trigo morrer para viver, mas eu já vi um pé de feijão, por exemplo, né? Porque a gente é super urbana e só conhece aqui a nossa realidade. E é bem interessante, né? Como o grão de feijão, ele morre e depois ele renasce. Então, ó, acho que assim, o principal versículo aqui é que Jesus fala que o grão de trigo, ele precisa cair num lugar que ele, se ele não frutificar, se ele não morrer, ele vai ficar ali, ó, sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, o que o Senhor quer ensinar a gente com tudo isso, né? Primeiro que a morte pode ser um caminho para a vida. Então, assim como o grão de trigo precisa morrer para dar fruto, Jesus anuncia que a sua morte também trará a vida abundante para muitas pessoas, né? Nós temos que crer na morte, no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, mas foi necessário que ele se fizesse homem e morresse para que nós pudéssemos ter vida. Bom, outra coisa que Jesus ensina neste nosso texto é que quem gosta tanto da sua vida vai acabar, perdendo, né? Então, Jesus convida a gente a renunciar ao egoísmo, a tudo que não é legal e viver com um propósito divino. Outra coisa importante também é que Jesus, ele vai concluir dizendo que quem quiser servir, deve servir. Primeiro, seguir a Jesus Cristo para poder servi-lo. Porque quem honra o Pai é aquele que quer servir. Isso reforça o chamado à fidelidade e ao discipulado autêntico. Bom, moral da história, né? A mensagem central é que a vida nasce da entrega. Jesus não só ele fala da sua própria morte, mas ele também convida a gente a viver o mesmo espírito de sacrifício e de amor. Ele nos dá o exemplo, né? É um chamado para a maturidade cristã, para a renúncia, para que a gente possa realmente
dizer não para o ego da gente, para o eu da gente e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Tá bom? Vamos então ler João 12, 24 a 26. E diz assim, ó. Na verdade, Jesus dizendo, né? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Eu li até o 27, né? Mas só para dizer que Jesus está ali predizendo a sua crucificação. Bom, o irmão Jorge escolheu o versículo 24 para ser o versículo-chave e diz, em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, o nosso texto chama-se morrer para frutificar. Bom, o que é semear? Semear é a mesma coisa que enterrar a semente, né? E quando isso acontece, que a semente, ó, morre. Tchau, semente. No entanto, quando ela morre, ela germina e faz brotar uma nova árvore, uma nova flor, enfim, que vai produzir muitos outros frutos, né? Geralmente anualmente. E esses outros frutos vão disponibilizar ainda outras sementes. Então é um círculo que não se acaba. Agora, se a semente não encontrar um lugar bom, não penetrar na terra, e porque o solo está muito ruim, está impenetrável, não deu certo, ela vai ficar lá, vai esturricar, vai morrer e vai ficar infértil, não vai ter fruto. Mas nesse texto aqui, que a gente acabou de ler, o Senhor deixou um princípio para a gente que se aplicou à vida dos seus discípulos para quê? Para frutificar. Então, para frutificar é preciso morrer. Então, quem não quer morrer, jamais vai dar frutos, nunca. E a sua vida nunca vai ser bênção para as outras pessoas. Não vai nunca abençoar outras mãos. Então, é importante que a gente tenha o objetivo de ser consagrado a Deus, né? Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. A gente possa entender que é preciso morrer para viver. E o irmão Jorge, ele fala de um cara muito importante, um evangelista muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, que foi o George Miller. Ele nasceu na Alemanha, mas ele trabalhou na Inglaterra. O que acontece? O George Miller, até ele morrer, até os 93 anos, ele começou a vida muito ruim, dando muito trabalho, bebendo, de cair bêbado, de problema com polícia, enfim. Mas aí, depois que ele entendeu que ele tinha que seguir a Jesus, que o Senhor o resgatou, ele passou a ser um homem exemplo. E o George Miller, ele viveu a vida inteira pela fé. Ele não quis um salário fixo como pastor, ele não quis renda nenhuma, ele vivia da fé. Então ele abriu vários orfanatos na Inglaterra, que chegavam a abrigar mais de 2.000 crianças, mas ele nunca quis um salário fixo. Ele vivia da fé, da oração, de ofertas. As pessoas chegavam na hora oportuna para trazer aquilo que era necessário, porque George Miller viveu a vida todinha uma vida de fé. Então, ele falou o seguinte, essa é uma frase dele: houve um dia em que eu morri, definitivamente, morri para George Miller, e aí ele nasceu para Jesus, né? E as suas opiniões, as suas preferências, os seus gostos, as suas vontades, tudo isso ele fala: morri para o mundo, sua aprovação ou censura, morri para a aprovação ou para as acusações,
até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado apenas a me mostrar aprovado. Vou ler novamente essa frase de George Miller, que é tão profunda, né? Ele disse: houve um dia em que morri, definitivamente morri. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos, vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou para as acusações, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado apenas a me mostrar aprovado. Aprovado para quem? Para Jesus Cristo. Então, este é o princípio e essa é a chave, né, para uma vida cristã que realmente dê frutos. É morrer para as coisas do mundo e viver para Jesus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Para frutificar é preciso morrer. Bom, então agora eu vou me despedir. E eu termino aqui deixando o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que precisamos morrer para frutificar, para nós o abraço, ó, super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25, versículo 12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é uma que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.